últimas leituras. Ou seja, faz muito tempo que eu não trago um vídeo falando das minhas últimas leituras desses últimos meses. E assim, eu preciso fazer mais isso, né, aqui pro canal. Mas vamos lá. Eu vim falar daqueles livros que eu li dentro do mês de junho para julho e agosto. E um pouquinho do setembro também, porque terminei um livrinho esse mês, então eu vim compartilhar aqui com vocês. Então, bora comigo. E o primeiro livro que eu vou falar aqui, que eu li recentemente, que assim, que eu terminei, que eu acho que foi em junho ou foi em julho, eu não lembro. Mas eu amei demais ter lido esse livro e ter conhecido a escrita dessa autora, que eu queria muito conhecer e também ler o livro dela, que é Gótico Mexicano. Eu ganhei esse livro de presente de aniversário do ano passado, da minha amiga Blog da Rai. E assim, ela leu esse livro, ela favoritou, ela amou a escrita, ela amou a história. E é óbvio, né, que eu tive que ler esse livro. E se eu não me engano, eu li esse livro, eu acho que foi na maratona literária do Geek Freak. E assim, me apaixonei pela escrita, a história é muito interessante. Aqui nós vamos conhecer a Noemi Taboada. Esse nome Taboada eu fiquei rindo o livro inteiro, né? Porque eu fiquei pensando, meu Deus, Taboada veio por matemática. Enfim. Só sei que nós vamos conhecer essa personagem. Ela basicamente ela é uma jovem, sabe, mulher que ela é fora do seu tempo, basicamente. Ela não é aquela tipo de mulher que quer ter mãe, quer ser mãe, quer casar, quer ter filho. Mas seu pai quer muito que ela case, porém ela não quer. Ela quer poder fazer faculdade, fazer mestrado, é o que ela mais quer, é o que ela deseja, ter mais conhecimento. Então o que acontece é que seu pai acaba recebendo ali um telegrama, uma carta de sua prima Catalina, que mora em um interior ali do México, que é El Triunfo, que se chama. E ela foi casada, perdeu os pais jovens, ficou órfã, o tio acolheu ela. E ela se casou ali com um jovem inglês e foi morar com ele, com um cara bastante misterioso. A família não conhece. Então o pai recebe essa casa bastante misteriosa, bastante estranha de sua prima. Então pede que Noemi vá a essa casa, vá à casa de Catalina para ver o que está acontecendo. Então assim, eu gostei muito da narrativa, gostei muito da história. Até porque aqui nós temos um pouco da cultura do México, então assim, perfeito, incrível, amei. Ainda mais ela é uma história bastante misteriosa, suspense e meio gótica e vamos dizer um pouco grotesca. Porque tem algumas cenas aqui que, meu Deus, me dá vontade de vomitar na hora. Enfim, sei que eu adorei demais esse livro. Em breve vai sair resenha lá no blog. Eu não vou fazer resenha aqui no canal, talvez eu faça, não sei, enfim. Mas em breve sairá no blog, então assim, se vocês não leram esse livro, vão ler, porque é muito bom essa história. E eu vi muito por aí que muita gente não gostou, mas assim, não vamos julgar as experiências alheias, não é mesmo? Pois é. E a próxima leitura que eu finalizei, e eu acho que eu falei desse livro na minha book tag 50%, que foi Cidade de Vidro, de Cassandra Clare. Aqui nós vamos, vocês já conhecem a história, sabe que aqui vai estar envolvendo ali o Jake, Chloe, Magnus, Alec, Isabelle, enfim. Mas o terceiro volume é muito bom, eu adorei demais e as histórias melhoram. Sabemos aqui que o Valentim, ele tem ali os dois instrumentos mortais, que é a espada e o cálice, e ele está em busca do terceiro instrumento, que é um espelho. E esse instrumento provavelmente está em Alicante, que é onde é a cidade dos caçadores de sombras. Então assim, é muito bom, eu adorei demais, até porque aqui tem um envolvimento muito melhor, né, dos personagens, os crescimentos de cada um deles. E nós temos outros personagens aí entrando em sua trama, que é o Sebastian, que por sinal quis matar esse cara. Eu queria que a própria Cassandra Clare matar esse personagem, porque, meu Deus, o personagem insuportável e irritante. Sério, eu odeio ele. Mas enfim, sei que eu adorei demais ler o terceiro volume da série e eu estou muito curiosa para ler o quarto volume para ver o que vai acontecer, porque no terceiro volume o final foi meio que fechadinho, tá? Não tem ali muitos pontas soltas, mas assim, estou muito curiosa pro quarto volume. E assim, se vocês querem ler algo da Cassandra Clare, comece por Os Instrumentos Mortais, porque é muito bom. E a partir do terceiro volume é o que começa a melhorar, porque o primeiro e o segundo
né, mais ou menos. Mas o terceiro melhora bastante. E uma outra leitura que eu finalizei recentemente, que, meu Deus, eu fui em surto, que foi O Mar de Monstros, de Percy Jackson. Eu estou nessa saga de ler essa série, até porque, né, tá vindo série aí pela Disney Plus, que por sinal, gente, saiu Taser. E eu fiquei assim, meu Deus, eu chorei, eu surtei. E o início do Taser é basicamente a fala inteira do primeiro livro, a primeira folha. Então, assim, se o Taser já demonstrou que vai ser fiel aos livros, imagina o resto dos episódios. Só sei que eu estou em choro. Aqui, basicamente, em Mar de Monstros, nós vamos acompanhar Percy em sua nova aventura, em uma nova missão, junto com Annabeth, que é basicamente indo atrás de salvar Grove, seu amigo, né? Que no final do primeiro livro ele saiu ali em busca do grande Punk, ele queria procurá-lo. Então ele entrou ali numa enrascada, então ele tenta enviar algum ensinado para Percy para ir atrás dele. E junto ali descobre que está o Velocino de Ouro, que é justamente para ali tentar ajudar a salvar a árvore do acampamento Meio Sangue, porque foi envenenada. E, óbvio, essa missão acaba entrando ali pra Clarice. Gente, eu odeio a Clarice, na moral. Ô menina insuportável e irritante. Ela me irritou tanto nesse livro que eu falei, pelo amor de Deus, quem cala a boca dessa menina? Enfim, sei que eu amei demais o segundo volume. Eu estou, assim, muito, muito ansiosa pro Maldição de Titã. Que, basicamente, já a partir do terceiro volume, nós vamos ter ali o Percy Jackson, a Annabeth, o Grove, todos os adolescentes. Então, nós temos ali uma narrativa um pouco mais adolescente, um pouco mais diferenciada, um pouco mais madura, até porque eles são adolescentes. E eles vão ali entrando em uma fase onde eles vão aflorar sentimentos, entendeu? Eu acho que vocês entenderam o que eu quero dizer. Então, tô muito curiosa pro terceiro volume. E assim, amei demais esse livro e eu já vou logo avisando que vai ser a minha saga favorita de fantasia, de jovem adulto, jovem adolescente ou pré-adulto, enfim, eu não sei como se encaixa esse livro, mas é isso. E uma outra leitura que basicamente nem estava nos meus planos, eu simplesmente peguei na minha estante e falei, vou pegar, vou ler, até porque são poesias e o que eu estou falando é Nas Noites em Claro, de Clarice Frey. Se eu não me engano, é uma autora pernambucana daqui de Recife. E, assim, esse livro basicamente não foi uma história, não é nada, é basicamente poemas, poesias, e cada um deles tem capítulos ali de madrugadas, ou seja, em horas da noite, que basicamente isso acontece com muita gente que às vezes fica com insônia, não consegue dormir durante a noite e começa a ter ali vários pensamentos. Então, assim, basicamente é esse livro aqui, que ele vai mostrar alguns pensamentos em relação ao amor, a paixão, amor, solidão. Enfim, eu não sou muito entendedora de poesia, mas eu gostei muito de ter lido esse livro. É um livro bastante rápido, que são poesias bastante curtas. E assim, eu gostei demais. Não favoritei, né, porque eu não sou muito entendedora de poema, mas gostei muito porque tem algumas frases que se encaixaram um pouco comigo. E assim, vale muito a pena ler. E já uma outra leitura que, assim, gente, também fez parte da minha TBR da MLI, né, do Geek Freak. E, gente, sério, me apaixonei por essa história porque eu ganhei de presente de um amigo. E, assim, eu só sei que eu surtei nos stories e também no direct dele. Que eu estou falando de Cartas para Marte. Gente, esse livro, ele é maravilhoso. Ele é perfeito. Todo mundo tem que ler esse livro, principalmente os adolescentes têm que ler essa história, porque aqui basicamente a gente não vamos conhecer Justice. Ele é um aluno bastante exemplar, ele tira notas incríveis e assim, ele é um aluno perfeito, sabe? E o que acontece aqui, que ele é uma pessoa negra, ele estuda nas melhores escolas e em uma noite ele foi tentar ajudar uma ex-namorada que estava bêbada e precisava de ajuda. Só que o que acontece? Os policiais acabam vendo ele e pensam que ele estava querendo fazer algo mal à menina e acabam pegando e prendendo o menino. Então, assim, isso acabou gerando um trauma em sua vida, chegou gerando ali um trauma, um momento muito impactante. E a partir desse momento ele começa a perceber que não importa o que ele faz, não importa o que ele faça, ele ainda vai ser julgado pela cor de sua pele, que por sinal... Isso acontece muito em nossa
sociedade, acontece muito isso. Muitas pessoas às vezes julgam a pessoa pela cor de sua pele e não pelo que a pessoa é. E aí isso aconteceu, né, pelo caso também de George Floyd. A gente viu que como isso repercutiu muito no mundo, né, pelo que aconteceu nos Estados Unidos com essa pessoa. E basicamente aqui, quando ele vê essa situação, ele começa a perceber as coisas que ele não percebia antes, que ele ignorava. E ele começa a escrever cartas para Marte, ou seja, perguntando o que Marte faria em seu lugar em diversas situações. Então, assim, basicamente nós vamos acompanhar esse personagem, vamos acompanhar vendo como ele vai se desenvolver, como ele vai enfrentar essas situações e como a sua vida vai acabar virando de cabeça para baixo por conta de uma situação que acontece aqui no livro. E, gente, eu fiquei revoltada, assim... eu fiquei revoltada, fiquei com raiva, fiquei com ódio, mas ao mesmo tempo eu queria pegar a Just, colocar em um potinho e proteger do mundo. Eu amei esse livro, me apaixonei, eu chorei, enfim, só sei que é um livro que todo mundo tem que ler. De fato, vai fazer parte da minha vida, é um livro favoritado e de qualquer maneira eu vou indicar esse livro para Deus e o mundo com toda certeza. E assim, essa nova autora se tornou a minha favorita e eu quero ler vários livros dela, com toda certeza. E um outro livro que eu li recentemente, que por sinal foi adaptado e já foi aí com estreia no cinema, eu ainda não assisti, mas quero muito. E eu li no finalzinho, acho que foi em agosto mais ou menos, e eu li junto com a minha amiga Lendo e Apreciando, que é a Camila. E gente, é esse livro aqui, Um Lugar Bem Longe Daqui. Gente, esse livro, ele é assim, incrível, ele é perfeito. Ele tem um plot twist que, meu Deus, é de cair o queixo, sério, de deixar você de boca aberta. E assim, aqui nesse livro nós vamos conhecer Kaia. Kaia é uma criança, ela tem uns 8, 9 anos mais ou menos. E ela foi basicamente abandonada pelos próprios pais, pelos irmãos, e foi criada no brejo, que é basicamente um pântano. E ali ela teve que aprender a desenvolver sozinha, a saber a cozinhar, a poder cuidar de si mesma, aprender a ler, aprender a conhecer as coisas ao seu redor. E assim, é maravilhosa essa menina, de tanta inteligência que ela tem. Por um outro lado, nós temos ali um mistério que houve um assassinato ali perto do brejo, onde ela mora, e muita gente culpa, e muita gente acha que foi Kaia que matou ela, porém, não sabemos, não temos ali indício, porque não tem prova, não tem nada que a faça ser culpada desse assassinato. E muita gente julga ela justamente porque ela mora muito isolada, ela não tem muitos contatos com ninguém da cidade. Então, muita gente acha que foi ela. Então, assim, sei que nós temos essas duas narrativas, uma narrativa onde aconteceu o assassinato e vamos acompanhando essa investigação. E de um outro lado, nós temos ali o crescimento e o crescimento de Kaia, de como ela desenvolve, de como ela vai crescendo e ali criando sua vida com seus crescimentos ali do brejo. Então, assim, é um livro perfeito, um suspense maravilhoso. E assim, gente, os finais, as últimas páginas, é literalmente de ficar de boca aberta mesmo. Então, assim, foi uma leitura maravilhosa, amei demais e tô, assim, super ansiosa para assistir a adaptação e ver como é que, né, o roteiro foi feito para manter todo o mistério da história. Então, assim, amei demais esse livro. A partir daqui vão ser leituras que eu li diretamente no meu Kindle. E o livro que foi Olá, Adeus e Tudo Mais. Eu quis ler esse livro porque, né, tem ali a adaptação na Netflix, que por sinal eu ainda não assisti, mas eu preciso me organizar pra ver. E aqui basicamente nós vamos conhecer dois adolescentes, Clary e Adam. Eles são namorados, eles estão ali eles finalizaram o ensino médio e eles estão a um passo de fazer a faculdade, já entrar ali na universidade, tudo bonitinho. Porém, cada um vai fazer uma universidade em lugares totalmente longe um do outro. Então, eles têm basicamente 24 horas para poder ali se despedir, ter umas boas, recordar as últimas memórias deles dois juntos. E óbvio, né, eles terão que terminar. Então, assim, é um livro bastante adolescente, muito interessante, eu gostei da história. Não é um livro favoritado, ele é um livro bastante clichê.
E eu gostei muito. É uma leitura que você pode pegar e para ler e não esperar nada, porque é uma leitura muito clichêzinha, que você vai adorar. É mais para uma tirar a ressaca literária, sabe? É só mais para você poder curtir e acompanhar esses dois personagens e nessa jornada ali, se eles terminam ou não terminam, né, nessa noite. Então, eu gostei muito desse livro e eu estou louca pra ver a adaptação já. Um outro livro que eu também li no Kindle, que foi De Malas Trocadas, de Bárbara Sacks. Por sinal, a Bárbara também é uma booktuber e também uma escritora. E esse é um dos livros que eu queria muito ler ela. E esse livro, basicamente, nós vamos conhecer Giovanna, que ela é uma influenciadora de sucesso e ela tem uma vida muito recheada. Então, o que ela resolve? Ir para Madrid para poder, né, desparecer, tentar desconectar da internet. E o que acaba virando uma dor de cabeça, porque quando ela chega no hotel, né, no quarto do hotel, ela vê que sua mala foi trocada. E, gente, meu Deus, é uma confusão. Acaba virando ali uma questão bem interessante, porque a mala que ela foi trocada foi por um rapaz chamado Hugo, que também foi para Madrid, que também ele mora em São Paulo, mas foi para Madrid visitar a família, passar o Natal por lá. E eles acabam ali se encontrando, se conhecendo, justamente para destrocar a mala, cada um ficando com a sua. Eles acabam ali criando um laço, se conhecendo, e acaba virando aquele romance clichê que todo mundo conhece. Eu, assim, já li livros da Bárbara, eu já li, acho que foi um ou foi dois, eu não lembro muito bem. E eu gosto muito da escrita da Bárbara, é muito, muito clichê, muito fofo. E assim, gente, eu li De Malas Trocadas, é um livro muito curto, então você lê dentro de um dia, acho que no máximo umas 3 horas você lê o livro, porque ele é bastante curto. Gostei muito da história desse conto. E o mais interessante é que ela pegou alguns elementos ali do relacionamento dela. Então, assim, amei demais conhecer isso. Amei ver, e é um pouco desse livro, desse romance. E é muito clichêzinho. E pra quem quer bater a meta de leitura, esse livro é muito perfeito pra você poder, né, bater a sua metinha de leitura. E a última leitura que eu fiz no Kindle foi Em Seu Coração, que é o segundo livro de Em Suas Mãos, que basicamente é a continuação do primeiro livro, que eu lembro que no primeiro livro termina André e Luísa juntos. E já nesse segundo volume nós temos uma outra trama, uma outra situação, até porque André e Luísa eles têm que ali tentar manter um relacionamento junto, mas também ao mesmo tempo enfrentar as batalhas que eles têm entre si, que são várias situações, traumas que eles tiveram. Como, por exemplo, Luísa, ela tem um passado muito trágico em relação ao seu pai, ela não consegue perdoá-lo pelo que aconteceu. E, ao mesmo tempo, nós temos André, que tem uma situação que sofreu ali de criança, vendo sua mãe e sua mãe estando em um relacionamento abusivo. E agora ele tá tentando enfrentar ali a sua irmã, E André, ele tá tentando ali salvar a sua irmã, né, que ela é usuária de drogas, então ele tá tentando fazer com que ela volte a deixá-lo essas coisas para trás e tentar fazer com que ela tenha uma vida melhor. E disso, Manu, ela acaba ficando grávida, ela tem uma filha, porém Manu vai-se embora e deixa a menina junto com o André. Então, o que acontece ali, um ciclo de nós, de situações que André e Luísa terão que enfrentar junto. E assim, eu gostei muito desse livro, eu adorei muito a continuidade, eu estou assim ansiosa já pro terceiro livro, que por sinal eu descobri quando terminei o livro. Eu falei, meu Deus, tem um terceiro livro. E no terceiro livro vai ter foco mais na Manuela, né, que ela simplesmente fugiu e deixou a filha pro irmão cuidar. E assim, tô bem curiosa, gostei muito de ver nesse desenvolvimento de André e de Luísa, de como eles enfrentaram os traumas, de como eles estão ali indo passo a passo, né, de não simplesmente atropelando tudo, indo passo a passo para poder, né, construir um relacionamento entre eles, cada um vivendo uma vida e cuidando, né, da menininha que agora ele se tornou pai, né, porque ele foi atrás de adoção para adotar ela. E assim, gente, amei muito esse livro, adorei, é uma história muito fofinha. Eu já quero o terceiro volume, quero muito ver como é que a autora vai desenrolar a história de Manuela. Então é isso, meus amores. Essas foram as minhas últimas leituras, meu update aí do que eu li, do que eu andei lendo. E eu espero muito que vocês tenham gostado.
E assim, se você quer mais vídeo falando assim das minhas últimas leituras, comente aqui no comentário que eu quero muito saber. E também não se esqueça de se inscrever aqui no canal, de deixar o seu like e de compartilhar esse vídeo, né, com as pessoas que gostam de leitura. E também não se esqueça de me acompanhar no Twitter, no Instagram, no TikTok. Enfim, eu tô sempre ativa por lá. Então é isso, gente. Beijinhos e até o próximo vídeo.